Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal Glicose Inteligente. E hoje eu vou falar de um tema de suma importância nos dias de hoje. É mente em perigo, como a resistência à insulina afeta a saúde cerebral. Hoje eu vou falar de saúde cerebral. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua idade, eu tenho certeza que esse vídeo tem informações muito importantes para você. Muitas pessoas, elas têm algum parente com Alzheimer, com demência. Hoje a gente vive uma epidemia, né, de Alzheimer e doenças cerebrais, e aí as pessoas acham, é genético, eu tenho que me cuidar, mas elas não têm nenhuma informação sobre o que é falta de saúde cerebral, o que é normal, quais são os primeiros sinais e como reverter o processo. Exatamente, você sabia que a falta de saúde cerebral ela começa dando sinais muito cedo. E como a gente vive num ambiente muito industrializado, uma comida muito rica em açúcar, em carboidratos, então isso aqui afeta muita gente, muita gente. E eu vou te falar nesse vídeo quais são os sinais, o que você deve prestar atenção e como reverter até um certo ponto, né? Esses dias eu conheci um senhor aqui nos Estados Unidos, e aí conversando com ele, eu perguntei da esposa dele, a sua esposa, quantos filhos vocês tiveram, enfim, e ele me disse assim, olha, a minha esposa ela tem Alzheimer há 7 anos. Nos últimos 2 anos, ela não é capaz de me reconhecer, reconhecer os filhos, reconhecer ninguém. E ela acordava muito assustada dentro de casa, então, por instrução médica, eles tiveram que fazer uma casinha para ela atrás, e ela fica lá só com a cuidadora na parte dos fundos da casa, né? E ele procura sempre encher de fotos, colocar vídeo para ela lembrar, tentar procurar alguma coisa, algum fato, alguma foto, algum vídeo para ela tentar lembrar, e todas as tentativas dele têm sido vãs. E aí ele me contou um pouco o quanto isso causa um sofrimento, né? Em você ver aquela pessoa que perdeu a sua memória, perdeu a sua identidade e não reconhecer os filhos, os netos, o próprio esposo e os familiares também, o quanto isso é ruim. E nesse vídeo, então, eu vou falar sobre isso e dos primeiros sinais que a falta de saúde cerebral dá nas pessoas, tá? Então, assista esse vídeo, preste atenção nos seus pais, nos seus avós, no seu marido, nos seus familiares e já encaminha esse vídeo para quem precisa. Como eu sempre falo aqui no nosso canal, né, conhecimento superficial é muito perigoso, então eu procuro dar um conhecimento completo, mas um conhecimento acessível, tá? Então assista esse vídeo até o final, anote todos os sinais, depois deixe o seu comentário, tá? Então, ó, a resistência à insulina, objeto de estudo aqui no nosso canal, eu digo que resistência à insulina é o mal de hoje. O açúcar, a alimentação industrializada é o grande mal da humanidade. A gente precisou da industrialização, a gente precisou aumentar a capacidade produtiva de alimentos, a gente precisa dessas facilidades, só que a gente parou de se cuidar, a gente começou a fazer isso aí regra da nossa vida. A gente acostumou o nosso paladar com o tipo de alimentação errada. E quanto mais a medicina avança, mais as doenças avançam também, né? Hoje em dia a gente vive, por exemplo, a epidemia do Alzheimer. E a gente tem aparelhos modernos, muito conhecimento, hospitais de última geração, e a gente não consegue reverter isso. Então, só que os cientistas já identificaram que essas degenerações cerebrais, elas vêm muito da alimentação, inclusive eles chamam de diabetes tipo 3. Então, quando você tem uma alimentação desregrada, está comendo açúcar com muita frequência, muitas pessoas acham que isso só vai dar um problema no peso, no shape, é só questão de estética, mas é muito mais do que isso. É uma questão a longo prazo. É por isso que eu falo que eu não gosto de terrorismo alimentar,
mas a gente tem que planejar hoje as nossas refeições e tomar cuidado com o que a gente come, né? Se eu posso ter uma refeição limpa, para que eu vou ficar comendo coisas industrializadas? E hoje na casa das pessoas, as pessoas esqueceram como se cozinha e elas simplesmente se alimentam de produtos industrializados para facilitar o dia a dia. Então vamos lá, identificando os sinais de alerta e parando o processo. Então talvez você também tenha familiares com memória ruim, ou talvez num grau mais avançado de Alzheimer, de demência, e você fala assim, eu não quero ficar assim, né? Eu preciso me cuidar. Só que você não tem informações de qualidade, informações sérias para você identificar e se cuidar e barrar o processo e salvar a sua vida e de repente salvar o seu futuro. Quando eu estava conversando com aquele senhor que eu contei aqui no início do vídeo, né, que a esposa tem Alzheimer, eu senti uma profunda tristeza nele e eu também, quando eu ouvi a história, o quanto é triste. Eu não tenho ainda ninguém na minha família com esse grau de degeneração, né, cerebral, a ponto de esquecer, inclusive, o próprio nome, mas o quanto isso é triste, né? Mas você pode sim identificar e ir barrando o processo. E você vai ver que mesmo você jovem, você com depois de 30, 40 anos, né? Você já vai começar a identificar pequenos sinais que você vai conseguir corrigir. Um dos primeiros sinais de alerta pode ser a diminuição da coordenação motora e controle dos movimentos. Exatamente. Então, olha só, os primeiros sinais de degeneração cerebral, o cérebro já não está mais com a sua capacidade plena, é nos movimentos, tá? Então, pegar objetos em movimento não é mais tão fácil. Então, deixa eu fazer o teste. Caiu, olha. Gente, mas é porque eu estava olhando para o vídeo, né? Não, eu também tenho que prestar atenção. Então, pegar objeto em movimento, alguém joga, você pega, isso já não começa a ser tão fácil, o seu reflexo já está alterado. Manipular ferramentas. Poxa, eu fazia tricô tão bem antigamente, hoje eu já não consigo fazer. Eu costurava muito bem, já não consigo fazer, né? Então, a pessoa vai perdendo um pouco da destreza manual. Isso aí é um dos primeiros sinais. Abotoar uma camisa. Então, às vezes, atividades simples como abotoar uma camisa, né? Amarrar um sapato, vai se tornando mais difícil. Amarrar os sapatos, né? Pequenos tremores nas mãos podem aparecer, sinalizando que as células cerebrais estão menos ativas. Então, eu vou começar falando o princípio, né? Quando as suas células cerebrais já estão menos ativas e o que você deve fazer para reverter. Desmistificando a percepção comum sobre doenças degenerativas. Então, quando você fala assim Alzheimer, em demência, em degeneração do cérebro, né? Em o cérebro mais fraco, você pensa assim, não, isso aí, esse vídeo é para minha avó. Esse vídeo aí é para uma pessoa mais velha. Eu não, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu ainda não estou nesse processo. Mas olha só, a gente entende, então vamos, de uma forma geral, entender que quando a pessoa nasce, ela tem uma série de capacidades, tá? Então vamos dizer que no nascimento ela tem 100% das suas capacidades. O cérebro, então, tem 100% da capacidade, que ainda vai se desenvolver, e os demais órgãos também. E aí, ó, nascimento, 100% da função cerebral, com potencial para crescimento, ok? Primeiros 20 anos, então presta atenção se você já passou dos 20 anos, crescimento e desenvolvimento da função cerebral. Então, quando a gente chega nos 20 anos, a gente já cresceu e aí a gente vai ter um declínio constante das funções, tá? E a partir da idade adulta, então a partir dos 20 anos, início gradual do declínio da função cerebral,
que pode variar de pessoa para pessoa. Então, alerta! Se você tem mais de 20 anos, esse vídeo com certeza é para você, tá? Que aqui eu vou falar do início do processo que a gente pode ainda barrar e devolver a saúde do nosso cérebro. Importância da saúde cerebral na qualidade de vida. O cérebro, ele é um órgão diferente dos demais, eu vou falar aqui. O cérebro se destaca como peça-chave para uma vida plena e o açúcar é maléfico para a saúde cerebral. Então, peraí, eu quero ter uma vida plena. Eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para conquistar tudo que eu quero, eu estou aqui para desenvolver as minhas capacidades. E então eu preciso do meu cérebro, porque ele é peça-chave. Ele é uma peça-chave no meu desenvolvimento. O meu cérebro é que vai me fazer evoluir. Mas aí eu estou comendo açúcar. Eu sei que o açúcar danifica o cérebro. Por que que eu estou fazendo isso? Então aqui fica uma reflexão para você. Cada vez que você comer aquele bolo em excesso, né? Você sabe que não faz mal, você sabe o que faz mal, o que faz bem. Cada vez que você ficar comendo em excesso açúcar, lembre-se disso, né? Então, não é só uma questão de peso, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Então, por que que o cérebro, ele é uma peça-chave? Vamos entender. Porque ele controla as funções vitais. O cérebro controla as funções vitais e a qualidade de vida. É claro, o cérebro é o centro de tudo. Se eu estou com o cérebro danificado, nada mais vai funcionar com a sua capacidade plena. Aí tem algo interessante. Por exemplo, você tem algum problema no fígado, você tem algum problema no coração, você pode resolver esses problemas através de outros ajustes, através de ajuste na alimentação, através de vitaminas, através de algum tipo de suporte, porém o cérebro é diferente. Quando o cérebro começa a se degenerar, eu não tenho nada externo que vai conseguir reverter o processo, e sim a própria capacidade dele. Regenerá-lo é um dos maiores desafios, pois precisa da própria capacidade. Ana, o que você quer dizer com isso? O cérebro, para ele se regenerar, eu preciso trabalhar nele, eu preciso que ele se esforce. Exatamente. Então, por exemplo, o cérebro, ele é feito de neurônios, né, de células nervosas neuroniais. Quando eu estou, por exemplo, com um problema neuronal na minha mão, eu preciso do meu cérebro ativo, fazendo um movimento para reverter esse problema. Então, assim, ó, todo problema na capacidade cerebral, ele depende da sua própria vontade. Então, mesma coisa quando eu preciso fazer uma musculação, eu preciso da vontade cerebral, né, dos neurônios, ativando o meu músculo. Então, eu preciso dessa capacidade própria do cérebro. Não tem nada que eu tome, por exemplo, o coração, eu posso tomar algumas vitaminas, né? Eu posso tomar alguns sais minerais, potássio, enfim, para ajustar, mas o cérebro não. Então, ele depende da sua própria vontade. Por isso que a gente fala em estímulos e motivação. Se a cognição e o funcionamento cair além de certo ponto, então assim, ó, quando eu entendo o que é normal e o que não é normal no meu cérebro, quando eu entendo que eu estou começando a degenerar, a ter problemas no movimento, a ter problemas de postura, a ter problemas na minha fala, eu consigo estímulos para melhorar isso. Então, estou com problema na minha postura. Eu vou me conscientizar e vou fazer um esforço maior, vou dizer para o meu cérebro, bota o ombro para trás, bota a coluna para trás, bota o pescoço para trás. Então, isso. E aí eu vou trabalhando o meu cérebro para isso, tá? Então, é isso que estímulo e motivação. Quando você está com degeneração, ainda no início cerebral,
você precisa desse estímulo, da sua própria consciência trabalhando o seu cérebro. Então, por exemplo, o meu cérebro já está enfraquecido, ele não consegue mais manter minha postura, vou tomar fortificante, vou tomar vitamina, vou tomar muitas coisas, vai resolver? Não. Então, o que eu preciso? Entender, poxa, o meu cérebro já não está mais segurando a minha postura, vou fazer um esforço consciente, porque antigamente era inconsciente, né? Quando eu era jovem, eu tinha essa postura porque inconscientemente o meu cérebro mandava impulso. Mas eu comi tanto açúcar, né? Já passei dos 20 anos, tô estressada, tô com vários problemas, então o cérebro já não tem mais essa capacidade ativa, já está entrando em degeneração. Opa, minha postura não é mais como antes. Então eu vou ter que agora, de uma forma ativa, treinar o meu cérebro a voltar, tá? Então é isso, por isso que você está aqui nesse vídeo, e esse vídeo aqui vai mudar muito a sua vida, tá? E a vida de seus familiares. Então preste atenção nisso. Se a cognição e o funcionamento cair além de certo ponto, a motivação para se reverter se compromete. E aí vamos voltar na história daquele senhor que estava com a esposa com Alzheimer, e ele fazendo de tudo, né? Encontrando fotos, encontrando vídeos, tentando. Ele falou que até objetos, de viagem do Havaí, leva, bota filme do Havaí, um lugar que eles iam muito, para tentar fazer a esposa lembrar, para tentar forçar o cérebro a essa memória, né? Ele estava tentando isso aqui, ó, estímulo e motivação. Porém, provavelmente, ó, o ponto da capacidade de reversão já passou, já passou. E aí fica muito difícil reverter, ok? É por isso que muitas vezes a gente olha assim, uma pessoa lá, 70 anos com Alzheimer, com 40 ela começou a dar sinais. Se com 40 ou demência, né? Se com 40 ela tivesse esse conhecimento, tivesse prestado atenção nos sinais, tivesse estimulado o cérebro a reverter tudo isso, provavelmente ela teria um período de vida muito maior de forma lúcida, tá? Por quê? A reversão. Então não pense que esse assunto é só um assunto para idoso, é só um assunto para o avô, para 70, 80 anos. Não, é um assunto para você que é jovem, tá? Por quê? É aqui que eu quero falar, pouca gente fala nisso. Tem como reverter. Então vamos prestar atenção aqui nos sinais. Cuidados aí, então, tudo isso que eu falei, né? Você às vezes tem um parente lá que está com a memória ruim. Agora, no vídeo eu vou falar dos sinais, você vai prestar atenção na sua mãe, no seu pai, no seu avô, talvez alguém já esteja com demência, né, com Alzheimer. E aí eu ouço muito falar assim: ai, olha, é muito difícil manter uma alimentação saudável aqui em casa, né, para as crianças, porque eu começo uma dieta, eu começo cozinhando, eu começo com alimentos saudáveis, mas logo depois já tem batata frita, refrigerante, salgadinho, chocolate à vontade, não tem como barrar esse processo. Eu ouço isso aqui direto, tá, dos meus pacientes. Só que por que as comidas lixos estão acessíveis em casa? Por quê? Por que tem batata frita em casa? Por que tem suco de laranja, né? Suco industrializado em casa, que eu falo aqui nos outros vídeos, tá? Inclusive, depois desse vídeo, vá assistir os outros, porque tem muita informação em cada vídeo, você vai pegar muita informação, porque a gente está na era do autoconhecimento. Você vai ter que entender da sua própria saúde. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você e pela sua família. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui, né, que começa dando sinais mais cedo ou mais tarde, que às vezes lá com 70 anos chegou num certo ponto da degeneração, que a motivação cerebral, que é o caminho para a reversão, ela não tem mais como reverter, não faz mais sentido, né, porque já passou de certo ponto, mas começa aqui na infância, tá?
Ó, a comida, ela é o grande vilão disso aí, né? Ou o grande salvador. Por que que você tá achando que os seus filhos são imunes a tudo isso só porque eles são crianças? Você quer que eles enfrentem os mesmos desafios dos familiares? Olha lá, para sua mãe, para o seu pai, para aquele pessoal com diabetes, pressão alta, ou às vezes degeneração, né, cerebral, e você acha que a comida do seu filho não tem nada a ver com isso. A comida é um principal fator. Então lembre-se, diabetes tipo 3. E aí as crianças, elas vão crescer com esse hábito, vai virar um adulto comendo comida lixo, e aí 70 anos Alzheimer, né? Aí o processo fica difícil de reverter. Então a gente tem que repensar isso, a gente tem que repensar, né? O nosso dia a dia tem que ser uma comida limpa. De vez em quando comer uma besteira, mas o nosso paladar ele tem que estar acostumado com uma comida limpa. Eu me admirei uma vez com o meu personal trainer, né? A alimentação saudável, aquela coisa toda, fisiculturista. E aí ele disse que uma vez estava lá na correria, e aí um trânsito enorme, ele com fome, que ele estava dando aula, ele viu McDonald's e ele nunca tinha comido um McDonald's. Com 36 anos ele nunca tinha comido um McDonald's. E aí, fácil, né? Drive-thru, e ele tinha que dar aula até 10 da noite, ele falou, vai ser dessa vez. Dessa vez eu vou comer uma comida rápida, porque eu preciso. Parou no McDonald's, pegou refrigerante, ele não bebe, então ele pegou um hambúrguer lá, o mais saudável que ele achou, e uma batata frita. Eu falei, nossa, você comeu a batata frita? Você agora aprendeu que é coisa boa, né? Ele falou, tá, Zé louco, eu coloquei aquilo na boca, eu senti gosto de plástico, eu senti gosto de banha naquela carne, eu senti gosto de coisa artificial naquele sanduíche. Eu falei, tá vendo o que que é um paladar acostumado com coisas boas, né? Agora vai comendo, come uma segunda vez, come uma terceira, para ver como é fácil se acostumar com isso. E o cérebro, né, recebe neurotransmissor da própria comida, estimulante da própria comida industrializada, e ele vai se acostumando com esse paladar, né? Ele vai modificando o paladar. E você está maltratando o seu cérebro. Então, se você come um tipo de comida assim, acha ruim, parabéns, né? O seu paladar está muito bem cuidado. E é assim que a gente deveria ser, né? Tomar um refrigerante, achar aquilo ruim, mas a gente foi acostumado desde a infância com esse tipo de comida, pela própria ignorância dos nossos pais, né? Eles queriam dar uma alimentação gostosa para os filhos, eles não tinham conhecimento, o conhecimento que você vê agora na internet eles não tinham. Então, a gente se acostumou com esse tipo de alimentação em casa, mas hoje você tem conhecimento, então tire isso da sua casa, né? E aí assim, é muito difícil. É difícil ou é porque você não quer planejar a sua refeição? Porque você não quer planejar a refeição da família? Porque não é difícil. Às vezes tem várias receitas de omelete e tal, coisas gostosas que você faz rapidinho. Frita um bife, deixa uma carne moída, faz. Às vezes o difícil é até abrir a lata, é parar no McDonald's e enfrentar a fila. Então, não é difícil. A gente tem que tirar isso da cabeça. Se os seus filhos estão viciados nisso aqui, tá na hora de reeducar o paladar deles, tá? Pensa que todo o processo degenerativo começa aqui. Então vamos para os sinais da degeneração cerebral. Presta atenção em você, nos seus familiares, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, tá? E eu vou falar aqui dos sinais, dos primeiros sinais, dos sinais leves, dos sinais que dão em jovens, tá? Após 20 anos, após 30, após 40, e a gente vai treinar o nosso cérebro para corrigir esses sinais. Esse é o segredo de tudo, tá? E aí, se você tá fadado, né? Se o seu cérebro tá fadado a se danificar com 70 anos, você vai conseguir levar mais 10, 15 anos para frente.
Um cérebro saudável mantém a postura ereta, vou contar para vocês por quê, e alinhada, e à medida que enfraquece, esses sinais ficam evidentes. Gente, todo o estímulo cerebral, né, 90% do estímulo cerebral do nosso cérebro que nos mantém vivo, ele vem do movimento, né? Ele vem do ambiente externo. Por isso que o cérebro, ele é uma rede de células nervosas. Então, ele que controla todo o corpo, né? E 90% desse controle é movimento. Quando o seu cérebro, então, está perdendo a saúde, a sua capacidade máxima plena, ele vai enfraquecendo, porque ó, ele está ativo, ele está me dizendo, e eu não tô sabendo, é inconsciente, mantenha a postura, você caminha assim, o seu braço fica assim, né? Quando você faz esforço, você faz um esforço consciente, isso é um cérebro saudável. Mas quando o meu cérebro está entupido de açúcar, já está entrando num processo degenerativo, além do natural, que começa com 20 anos, ele não consegue mais ficar me dizendo que a minha postura é essa. Então, automaticamente vai ter um dos primeiros sinais na postura, tá? Por quê? Porque o estímulo do cérebro, né, geralmente entra pela espinha, que é em relação a movimento, e isso está enfraquecido. Então, ó, primeiro sinal, alteração na postura e no movimento. Como eu falei, nossa, eu tô meio lento, eu já não faço mais as coisas como antigamente. Pode começar de forma sutil, com passos mais lentos e postura mais curvada. Então, assim, nossa, naturalmente, né, a minha capacidade física vai se perdendo, né, de forma natural, mas quando você vê que você já não caminha mais como antes e que você já não consegue mais manter a postura conscientemente, é a hora de prestar atenção e é a hora de corrigir. E aí a gente vai precisar da própria motivação do cérebro, né? Cérebro, vamos lá, vamos voltar ao que era, tá? Então eu vou ter que agora eu educar ele, a gente trabalhar juntos de forma consciente para eu reverter isso aqui. Então, ó, olha que uma das primeiras características é aqui, ó, rotação anterior da cabeça. Aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu notei, né, quando eu vim para cá, é que tem muitas pessoas idosas. E as pessoas idosas, aqui acho que o conceito de idoso é até diferente, porque a gente vê caixa de mercado, gerente de banco, até a enfermeira da escola lá da minha filha tem 70 e poucos anos, e no Brasil essas pessoas já estão aposentadas, né? Então a gente tem contato, professor, né? Na igreja, os professores da igreja também. Então essas pessoas são muito ativas, né? A terceira idade aqui, ela é muito ativa. E aí eu consigo notar, né, que todo velhinho já é assim, ó, já a cabeça para frente e as costas aqui encurvada, tá? E também eu tenho alguns amigos, né, que eles têm 45, 50 anos e que eu noto também, acho que é porque eu estudo isso, né, e aí eu fico incomodando, meu marido eu fico incomodando também, que a cabeça veio para frente e a coluna. Então não tem mais aquela posição consciente, tá? Isso é um dos primeiros sinais de enfraquecimento do cérebro. Rotação anterior da cabeça, cabeça para frente. Elevação dos ombros. Então, é só aquele relaxado, né? O ombro começa a ser um pouco mais elevado. E as mãos viradas para dentro. Né? Porque normalmente, um jovem, quando você vê a posição dos braços, é rente ao corpo. Mas conforme o cérebro vai perdendo essa capacidade, conforme o cérebro vai se degenerando, os primeiros sinais é encurvar um pouco a mão. Então a mão fica um pouquinho para dentro, mão para dentro, ombro para cima e cabeça para frente, tá? O quadril, ele fica um pouco projetado para trás e os joelhos para dentro com rotação interna. Então, presta atenção em toda essa alteração postural que eu estou falando. Vamos lá. Rotação anterior da cabeça,
elevação dos ombros, as mãos, né, aqui no relaxamento, ao lado do corpo, fica um pouco para dentro, o quadril para trás e os joelhos um pouco para dentro, uma rotação interna. O meu cérebro já não está mais conseguindo, inconsciente, né, de forma natural, colocar a minha postura normal, né, manter a minha postura. Ele já está enfraquecido. Então agora eu tenho que prestar atenção nisso. Opa, meu joelho está para dentro, vai para fora de novo. Meu quadril posicionar, meu ombro relaxar e a minha cabeça para trás. Então, você vai notar isso aí. Eu notei em mim um pouquinho e eu fico assim, não, vamos lá, né? Então, consciente. Mudanças no equilíbrio, rigidez dos movimentos. Então, você vai notar também que você não é tão equilibrado quanto antes, né? Às vezes você caminha e tropeça, ou às vezes você não calcula direito a distância espacial, acha que vai tropeçar, então você começa a perder essa capacidade. Rigidez muscular costuma ser perceptível na coluna por conta da propriocepção. Então, a coluna, a gente vê alteração, né? Por quê? Porque toda entrada de estímulo do cérebro é através da coluna e ali é o primeiro local que começa a ter uma degeneração também. Então, você vai ver pessoas, né, andando com a coluna torta, porque o cérebro ele já não está mais naquela capacidade de deixar a coluna ereta. É um esforço grande para ele, porque ele já está doente, ele está entrando num processo de doença. Então, a gente vai ter que conscientemente reposicionar a nossa coluna. E aí chama-se atenção para a atividade da yoga. Nem eu sabia, antes de estudar, que a yoga era tão importante. Porque a yoga trabalha os movimentos da coluna. Então, quanto 40 anos, eu acho que todo mundo deveria fazer yoga, né? Para colocar os movimentos posturais novamente, de forma ativa, dizer para o cérebro, epa, calma que é assim. É assim e você obedece. E ele vai obedecer, tá? Mas você tem que saber o que tem que mandar nele, porque muita gente nem percebe. Esses tempos encontrei um amigo aqui que eu não via há muito tempo, acho que ele tem uns 48 anos, e aí depois de conversar com ele, né, eu notei a coluna, a cabeça pra frente, eu falei, ei, você tá comendo muito açúcar? Tô, ele tava mais gordinho, tô comendo bastante, tô comendo sorvete, que é a minha tentação aqui. Então pare de comer sorvete e vamos arrumar essa postura. A tua postura não é mais como antes. E exatamente, coluna torta, né? Mas calma, muitas vezes, isso aqui, ó, a pessoa tá trabalhando sentada de forma errada, ela vai ter problemas posturais e não quer dizer que é um início de degeneração cerebral, tá? Então, calma. Mas, se você tá tudo normal e começa a ter essas dificuldades, essas alterações, preste atenção e trabalhe seu cérebro. Pense em yoga. Inquietação nas pernas. Outra coisa, inquietação nas pernas, né? Perna balançando. Cérebro começa a enfraquecer e tem dificuldade em inibir ações e sinais espontâneos nas pernas. Então, perna inquieta é um outro sinal. Calma, às vezes você está estressado, às vezes você está com problema, você está com aquele tique nervoso. Mas nem toda a movimentação da perna é degeneração, né? Alteração na atividade cerebral, enfraquecimento cerebral. Mas quando tem enfraquecimento cerebral, tem problema nas pernas. E eu vejo os idosos, né? Sempre balançando as pernas, sentado balançando as pernas. E eu me cuido também para não balançar as pernas, porque inconsciente o cérebro faz isso. Então dizer para ele, epa, para de balançar as pernas, quem manda aqui sou eu, tá? Então o cérebro ele vai perdendo essa capacidade em inibir ações e sinais espontâneos e vai deixando. E aí vamos falar do declínio cognitivo, né? Então é aquela, não está aparecendo aqui, né? Mas uma imagem de um idoso
olhando foto, quem são essas pessoas, quem sou eu, né? Então, ó, os lapsos de memória, eles são comuns a todos. Então, não é porque você esqueceu um nome, um endereço, seu telefone, às vezes você está estressado que você já está com degeneração cerebral ou enfraquecimento cerebral. Mas o importante é quando, com que frequência isso ocorre? Poxa, eu era tão boa em números, eu decorava telefone, hoje eu já não decoro mais nada, hoje eu não consigo decorar nome, hoje eu não consigo decorar endereço. Sinal de alerta, tá? Sinal de alerta. Então, pequenos esquecimentos. Qual a frequência e quando isso começa a afetar o seu dia a dia, né? Então, puxa, eu tenho uma amiga que fala que às vezes esquece do nome. Às vezes eu fico tão nervosa que eu esqueço do meu nome. E ela falou, cada vez isso está acontecendo com mais frequência. Opa, tá? Então é um sinal de alerta, pequenos esquecimentos. Rigidez na expressão facial. Então eu que trabalho com harmonização, eu sei, né, que no envelhecer, ó, a gente vai ficando com a expressão facial mais rígida, com a boca mais rígida. E o que isso acontece? Fala menos animada, mais monótona. Então, quando você vê uma pessoa mais idosa falando, ela fala sempre no mesmo tom. Eu tenho uma professora da igreja que ela é ótima, ela tem um conhecimento enorme, já é uma senhora, deve ter uns 78 anos, e a aula dela é sempre no mesmo tom. Ai, o dia está tão bonito hoje, né? E quando a gente tá com o cérebro mais ativo, a gente diz: gente, vamos lá, o dia tá lindo hoje, um sol maravilhoso. Então a gente começa a ter mais expressão. Mas essa rigidez muscular, ela faz a gente, né? Não vai tratando. Aí o idoso fala sempre no mesmo tom e não tem mais aquelas emoções, né? Então é isso aí, ó. Rigidez na expressão facial, irritabilidade, ansiedade, depressão. Então, o cérebro enfraquecido, ele perde a capacidade de atenuar a resposta e inibir impulsos, né? Então, às vezes, algo aconteceu, alguém fez algo para você, bateram no seu carro, alguém falou alguma coisa que você não gostou, mas o seu cérebro está ok, né? Então, você, deixa, eu não vou estragar meu dia por causa dessa pessoa, ela está passando por um mau momento. Você consegue atenuar a resposta, mas quando o seu cérebro está doente, você está comendo muito açúcar, você está numa alimentação lixo, você explode. Você não consegue atenuar a resposta. O seu cérebro vai perdendo essa capacidade, né? Você vai ficando aquela pessoa insuportável. Sabe aquele idoso insuportável que xinga todo mundo? Pois é, porque ele perdeu essa capacidade. E aí fica irritado, depressão, ansioso, fica naquela montanha russa. Aí fadiga frequente, sempre cansado, cochilos constantes, dormiu 8 horas, mas tem que dormir um pouquinho de manhã, tem que dormir depois do almoço, tá vendo jornal, tá dormindo. Eu lembro que o meu pai era assim, aonde sentava estava dormindo, ele tinha diabetes, né? E então era isso, fadiga frequente. O cérebro, um sono de qualidade depende de um cérebro bem equilibrado. Então, o seu cérebro já está enfraquecido, né? Então, ele não consegue te dar um sono de qualidade, ele não consegue te dar um dia a dia disposto. Então, preste atenção nisso aqui, tá? Então, quando a gente entra nesse quadro de declínio cognitivo, então até um certo ponto, a própria motivação do cérebro, ela vai ajudar. Então, poxa, eu não consigo lembrar mais o nome das pessoas. Então, eu vou forçar meu cérebro a lembrar, tá? Então, eu fiz muito isso porque tinha uma época que eu estava trabalhando demais, lidando com muita gente, eu esqueci o nome das próprias pessoas que trabalhavam comigo, das pessoas que, enfim, né, até de cliente. E aí, cada vez que eu conhecia a pessoa, meu nome é Pedro. Então,
Pedro, eu relacionava com alguma coisa. Ah, o Pedro, o mesmo nome do meu sobrinho. Então é isso, eu treinava o meu cérebro. Não vou esquecer o nome dessa pessoa mais. Então, fazia associações, né? Treinava o meu cérebro através de associações para eu não esquecer mais o nome das pessoas que eu não gostava disso. Então, mesma coisa era com o local, eu esquecia, eu me perdia muito fácil. Então, eu sei que eu vou me perder, eu sei que eu vou perder o carro no estacionamento. Isso hoje aqui nos Estados Unidos piorou, porque os estacionamentos são enormes e os carros são tudo iguais. Então eu já sei, ó, parei lá no mercado, o estacionamento grande. Estou aqui, eu tenho que lembrar que eu estou aqui. Então eu olho, eu presto atenção no ambiente, porque inconscientemente o meu cérebro não decora mais, tá? Então eu tenho que fazer um esforço consciente. E isso tem me ajudado muito, né? Eu já não esqueço mais nomes. Telefone era uma coisa que eu decorava muito, mas até com o eletrônico, de celular, a gente parou de olhar os telefones, né? Mas eu comecei a memorizar, pelo menos o dos familiares. Então é isso, a gente vai fazer um treino consciente, tá? Consciente na rigidez, né? Por isso que Botox ajuda também. Então assim, ó, se eu tô com preguiça de falar, eu vou forçar, tá? Então, irritabilidade, ansiedade e depressão, eu vou forçar meu cérebro. Calma, calma. Eu vou fazer um trabalho. Movimento. 90% dos sinais cerebrais são ligados ao movimento. Então, olha a importância do movimento na nossa vida. E hoje a gente tem o quê? Uma vida que a gente não se movimenta mais, vivendo em casas cada vez menores, não saímos mais na rua, até porque a gente tem medo de sair na rua, né? Assalto, enfim, a gente usa muito carro e a gente come muito mal, a gente trabalha muito, a gente tem preguiça de ir para academia. E aí, olha só, 90% dos estímulos do cérebro são ligados ao movimento. E eu não faço mais movimento como deveria. E aí a gente vive nessa epidemia de enfraquecimento cerebral. Aí eu começo a esquecer nomes, esquecer coisas, né? E essas coisas começam a afetar meu dia a dia. Aí a minha postura não fica boa, porque tudo isso vai enfraquecendo o cérebro. Mas, se eu sei disso, opa, eu já sei qual é o remédio. O cérebro depende de estímulos para se manter saudável. Use-o ou perca. Então, eu preciso estar estimulando o meu cérebro a fazer exercícios. Alimentação saudável. Então, aqui são os segredos para reversão e para te dar mais qualidade de saúde cerebral, tá? Para reversão da degeneração e mais saúde cerebral. Movimento, alimentação saudável, para de se entupir porcaria, para de entupir a sua família de porcaria, controle do índice glicêmico para manter a energia estável, para de ficar comendo explosão de açúcar, né? Que você vai ter aquela energia, como eu falo, picos de glicose e insulina. Isso vai enfraquecer o seu cérebro muito, muito mesmo. Movimento, o seu corpo foi feito para se movimentar e atividade mantém o cérebro engajado. Vai caminhar. Se você não tem um parque perto da sua casa, vai para academia, vai caminhar. Gostando ou não, você precisa se movimentar. Você não precisa ir para academia, pegar peso, fazer atividades que você não gosta. Mas hoje a gente tem uma série de opções de atividade. Você precisa escolher uma, tá? Você tem que se conscientizar que você precisa trabalhar o seu cérebro através do movimento, porque são estímulos para ele se manter saudável. E gerenciamento do estresse. Mantenha pensamentos positivos, leituras edificantes. Pensar saudável. Então, aquele cérebro pessimista, ele tem que ser treinado. Aquele cérebro pessimista, ele deixa o corpo doente. Recentemente eu vi uma entrevista do Dr. Ray, que ele mora aqui nos Estados Unidos, super saudável, come muito bem, alimentação limpa, exercício, tem uma vida plena e estava com câncer, adquiriu um câncer. Mas ele falou,
não cuidava disso aqui, estressado o dia inteiro, 10, 12 cirurgias, 7 cirurgias por dia, aquela loucura na minha vida. E aí faltou, tudo é um conjunto de fatores, né? Então faltou isso aqui, tá? A gente tem que trabalhar o cérebro, seja qual for os seus problemas, todo mundo tem problema, mas a gente tem que trabalhar conscientemente, ler coisas boas, ver coisas boas, saia um pouco aí daquele feed de Instagram, de lendo desgraça, desliga o canal da desgraça, vai ler coisas boas, vai ler bons livros, né? Alimente o seu cérebro com coisas boas, tá? Ele tem que ser treinado. Então tá aqui o segredo, tá? Alimentação saudável, movimento, goste ou não, mas quando você não faz atividade, quando você é ativo, você vai sentir falta. Ah, inclusive aqui, uma das coisas que eu acho muito legal aqui nos Estados Unidos existem vários condomínios que a gente chama de terceira idade, tá? De seniors, 55 plus, né? 55 mais. Você só pode comprar uma casa se você tem mais de 55 anos. E eu estava na academia, o próprio condomínio tem vans que leva todos os idosos para fazer atividade na academia. Então, olha que legal, né? Então, olha a importância do movimento. Mas não precisa esperar ter 70. Ah, quando eu chegar com 70 anos eu me movimento. Pode ser tarde demais. Então, tem que se movimentar desde cedo, tá? Quanto mais cedo você começar a reverter o processo, mais saúde e longevidade cerebral você vai ter. Então, gente, gerenciamento do estresse. Pensamentos positivos, tá? E aí, olha que foto bonita, né? Ah, eu não faço atividade porque a academia tá cara. Eu não faço atividade porque... Tanta desculpa, né? Mas vai correr na rua. Qualquer coisa é válido. É preciso estar disposto a investir no autocuidado. Como eu falo aqui, às vezes eu ouço assim, ai, minha vida já é tão estressante, ai, eu já tenho que pagar tanta conta, tantas notições, eu vou comer o que eu quero. Tudo bem, você vai pagar o preço, tá? Então, assim, se você quer ter uma vida plena, feliz, alegre, manter a sua jovialidade, manter a sua saúde cerebral, tá aqui. Ao prestar atenção e trabalhar nos sinais da função cerebral, tá? Por isso que eu falo que esse vídeo é muito importante. Encaminha para sua mãe, encaminha para quem precisa, para os seus irmãos. Faça assistir esse vídeo, né? Faça se autoavaliar sua postura, treinar o cérebro consciente. Então, ao prestar atenção e trabalhar nos sinais da função cerebral, você não estará apenas desacelerando degeneração, mas construindo uma vida mais plena e equilibrada. É isso aí. Às vezes você está na sua zona de conforto. Sou jovem ainda, tá tudo bem, mas você não entende que você já está com sinais. E se você deixar para tratar com 70 anos, vai ser tarde demais. Eu tenho um casal de amigos da academia, ele tem 68 e ela tem 64. Nossa, eles são muito mais ativos do que eu. Eles são super animados, eles vão em tudo que é corrida, em tudo que é isso, viajam. E eu sempre falo, gente, eu quero ser assim com 60 anos, com 65. Mas eu estou me preparando, se eu me preparar, eu vou chegar, né, nesse nível, né, num nível de qualidade de vida excelente, maravilhoso, de dar inveja. Mas são pessoas que fazem atividade, se cuidam já desde cedo. Então é isso aqui, vale a pena. Esteja disposto a pagar o preço, tá? Porque quando a gente ouve histórias e conhece pessoas que já estão com degeneração cerebral, graus de demência e Alzheimer, é muito triste, né? E tudo poderia ser revertido ou empurrado para mais à frente se tivessem prestado atenção nos sinais, ok? Então, se gostou desse vídeo, assista aos outros, deixe seu comentário, nosso canal aqui é novo. Isso aqui vai ser um capítulo inteiro do livro que eu estou finalizando, com todas as pesquisas que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos e que vai ser
muito, muito útil para o seu conhecimento, tá? Esse canal, eu sou profissional da saúde, eu tenho muitos profissionais da saúde que me acompanham, mas esse canal é para você, tá? Para você ter autoconhecimento, para você aprender a se cuidar. Porque, como eu falo de novo, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Então, um grande beijo e eu te encontro no nosso próximo vídeo.